Bom dia a todos, nesse sábado lindo com o sol maravilhoso que está lá fora, amém? Ontem eu não consegui iniciar, né, o nosso devocional aí do nosso final de semana, mas hoje estou iniciando, tá? Então nós vamos fazer hoje 27, 28 e 29 o nosso devocional, que era para ter iniciado ontem, mas ontem eu estava de plantão e eu não consegui gravar antes essa mensagem, amém? Mas em nome de Jesus vamos começar a partir de hoje, vai ser bênção. Nós vamos estar dando continuidade então ao devocional de O Poder da Oração, amém? Primeiramente, fecha os seus olhos aí, peço licença para entrar na tua casa aí, amém? Vamos estar fechando os nossos olhos e levando a Deus uma oração? Senhor, meu Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu querer e a tua vontade, Paizinho. Pai, a palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor. Eu aqui apenas sou um canal, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que a tua mensagem venha a ser pregada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, é aonde essa mensagem chegar, aonde esse vídeo chegar, Pai, aonde essa mensagem adentrar nas casas, a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus, que ela penetre nos corações, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que haja transformação, Pai, que haja cura, Pai, que haja renovo, que haja fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, o Teu poder, Pai, em cada vida, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, de forma sobrenatural, Senhor, manifesta a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, semana passada eu comecei falando sobre, o poder da oração, que é uma série que eu não consegui concluir na semana passada, amém? Então vamos estar dando continuidade hoje, tá? Pega aí a sua Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, amém? Em nome de Jesus, uma oração poderosa ao qual o Senhor Jesus nos ensinou, tá? Então eu quero dar continuidade à palavra, tá? Mostrando para vocês que a oração do Pai Nosso, que a gente vê, isso tudo, quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, tá? Então, os estudos anteriores que eu falei sobre o poder da oração, eu falei que a oração, ela existe, para que o Pai seja glorificado no Filho. A oração, ela existe para expandir o reino de Deus, A oração, ela existe para produzir uma alegria plena em nós. E a oração, ela existe para nos capacitar a cumprir a nossa missão, no porquê que o Senhor nos chamou, qual é o nosso propósito, o nosso chamado. Amém? E então aqui, a oração do Pai Nosso, ela é o quê? Exatamente tudo isso que foi falado nesse estudo anterior. Amém? Então, é muito interessante, que Jesus, quando ele estava lá com seus discípulos, nunca nenhum discípulo falou para Jesus como ora pelos enfermos, Então, os discípulos nunca perguntaram para ele, Tipo, aí explica para nós, Senhor Jesus, como é que faz, tá? Eles observavam, as atitudes do Senhor Jesus, E a gente vê, e a gente não vê, Jesus orando com os discípulos. Perceberam isso? A única vez em que Jesus pediu para que os discípulos orassem com ele foi no Getsemane, quando ele estava naquele momento de grande aflição. Amém? Mas só que os discípulos não conseguiram. Por quê? Porque naquele momento eles não estavam preparados, tá? Então, essa é a única vez em que Jesus chama os discípulos para estarem orando com ele, tá? Então, o que acontecia? O Senhor Jesus, ele saía para o período dele de oração, tá? Ele saía para orar, E os discípulos observavam que quando o Senhor Jesus ele saía para orar e quando ele retornava da oração, fluía um poder tão grande da vida dele, Por isso do poder da oração, que os demônios eles caíam por tudo quanto é que era lado, Os enfermos eles eram curados, Então, como os discípulos observavam e viam isso na vida de Jesus, que Jesus saía para orar e quando ele retornava, era tremendo o poder, que emanava dele e os milagres que aconteciam, quando ele retornava da oração. Então, os discípulos eles eram observadores, amém? Então, eles perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a orar, Então, o Pai Nosso é um padrão de oração, Não que necessariamente a gente tem que orar somente o Pai Nosso,
ou uma oração repetitiva, porque isso não é do agrado de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele ensina os discípulos através da oração do Pai Nosso como que eles deveriam orar. Então Jesus passa para eles um padrão de oração, amém? E ele começa dizendo lá em Mateus 6:9, amém? Então abra lá na tua Bíblia lá, Mateus 6:9, lá aonde diz sobre a oração do Pai Nosso, amém? E diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Diga assim: ele não é um Deus distante, ele é o meu Pai. Santificado seja o teu nome. Glórias a Deus, amém? Então Jesus começa ensinando que a glória tem que ser para o Pai, tá? Que é o que eu passei no estudo anterior, no devocional anterior, né? Que primeiramente a oração existe para glorificar o Pai, né? Então Jesus começa nos ensinando que a glória é do Pai, tá? E é para o Pai, tá? Em seguida ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que significa venha a nós o teu reino? Significa que o reino de Deus aqui na terra é você e eu, tá? Implantando o reino de Deus, né? Ou seja, como também foi falado sobre expandir o reino, né? O reino de Deus. Então é isso, venha a nós o teu reino. O reino que está nos céus veio até nós, né? E vem até nós através da vida de Jesus e do Espírito Santo. E nós temos que expandir esse reino, né, ao qual o Senhor Jesus trouxe, né, através da vida dele, né? Então é para a gente implantar esse reino, né? Sabe que a ordem de Deus que deu para Adão: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra e domine sobre ela. O que Deus estava dizendo para Adão, né? Eu vou multiplicar a sua semente, né, neste mundo, e aqui vai ser cheio da minha glória através da sua multiplicação. Amém? Então isso é realmente multiplicar, né, o reino e a glória de Deus. Então Deus, ele não quer subtrair, ele quer sempre multiplicar, né? E ele vai multiplicar através das nossas vidas, né? Então essa multiplicação, o que é? É o reino de Deus sendo pregado aqui na terra, que essa que é o propósito, esse é a intenção do Senhor, né? Então o reino, ele é pregado para mim e para você, né? E nós precisamos levar o reino às demais pessoas que não conhecem, né? A palavra, não conhece a verdade. Amém? Então essa é a multiplicação para que o domínio aconteça na terra, né? Dos filhos de Deus. O domínio do quê? Dos filhos de Deus, né? Porque o domínio foi dado a Adão e Adão entregou o domínio da terra a Satanás. E o que o Senhor Jesus quer quando ele veio e pagou um preço? Para que a gente possa expandir o reino dele aqui na terra, né? Expandir o domínio dos filhos. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos. E o filho, ele tem domínio sobre a terra, ele precisa reinar. O reino de Deus veio, o reino de Deus está sobre nós e nós precisamos reinar aqui na terra, né? Foi nos dado, o Senhor Jesus nos deu o domínio, né? Quando ele foi lá e arrancou a chave das mãos de Satanás lá no Hades, o domínio foi passado para mim e para você, né? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que desceram as águas do batismo, né? Então o reino já está sobre nós, para que a gente possa expandir, né, o domínio do Senhor Jesus aqui nessa terra, né? E para que mais vidas e mais almas venham a ser alcançadas, né? Então é isso, é implantar verdadeiramente o reino de Deus. Amém? Então, quando nós descobrimos o nosso chamado, que realmente, né, é glorificar a Deus e expandir o reino, que é o que o Senhor Jesus nos fala através da oração do Pai Nosso, realmente nós cumprimos o nosso chamado, né? O nosso propósito, né? E qual é o nosso propósito? Né? É trabalhar. E não é um trabalho por trabalho, né? Quando eu entendi que fazer a obra de Deus não é um fardo, não é um peso, amém? Então, esse é o nosso chamado, é o nosso propósito, é expandir o reino, é fazer a obra do Senhor, né? Que não é um trabalho comum, sim? Amém? Então entenda que você foi chamado para implantar o reino de Deus, tá? Então não importa qual seja a sua profissão ou a sua função, né? Você foi chamado para implantar o reino de Deus. Uma árvore, tá? Ela só cresce e dá fruto se suas raízes estiverem firmes e em terra fértil. Amém? Então assim somos nós, né?
assim somos nós, para que a gente permaneça na igreja onde nós estamos plantados e para que possamos crescer e frutificar, né? Então ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, ele tem uma lei, tá? Que é a sua palavra. E a lei, ela expressa a sua vontade. Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou querendo dizer, seja feita a minha vontade, seja feita a minha vontade na vida daqueles que estão ao meu redor, tá? Então, é isso que o Senhor quer dizer, que nós precisamos, né, criar raízes, né, em um lugar, ou seja, a gente precisa se firmar em uma igreja e é ali que a gente vai crescer, amém? Ali a gente vai crescer e ali a gente vai dar fruto, né? A nossa raiz principal, ela precisa estar, o fundamento principal é Cristo. Então, a nossa raiz, ela precisa estar fundamentada em Cristo, mas também alicerçada em uma congregação, que é o quê? Que é o corpo de Cristo, amém? Agora está cada vez mais claro, né, que quem serve a Deus e quem não serve. Então aqui se há a divisão daqueles que realmente servem a Deus e daqueles que não servem, tá? Cada vez fica mais claro, né, que o mundo ele está rejeitando o evangelho. Então a gente, né, vai expandir o reino, vai pregar o evangelho, mas nem todos vão aceitar o reino e o evangelho de Deus. Amém? E o Senhor, ele está procurando homens e mulheres, né, dispostos a morrer pela palavra do Senhor, né, dispostos a pagar um preço para que o evangelho de Deus seja pregado, né? Assim como foi, né, em gerações anteriores, foi pregado e pessoas pagaram com a própria vida, né? Os apóstolos, os discípulos pagaram com a própria vida por disseminar a palavra do Senhor, por multiplicar a palavra, né? Então, ali na oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como nos céus. Nos céus, ninguém questiona a vontade de Deus, amém? Então nos céus todos os anjos, eles se rendem à vontade de Deus. O único ser que questionou a Deus foi, né, que ousou questionar, foi Lúcifer, e ele foi expulso do céu, amém? Então no céu ninguém questiona a vontade de Deus, tá? O cristão jamais deveria questionar a vontade de Deus, tá? Você pode não entender a vontade de Deus, mas não questioná-la, né? O questionamento da vontade de Deus é um ato de rebelião, é um pecado, tá? Que foi o pecado original de Satanás, como eu falei. Então, e o pecado original de Adão também, tá? Então, qual é a nossa missão, né? Então, aqui está englobando todo o estudo que eu dei, né, no primeiro final de semana, falando então sobre que o Pai é glorificado no Filho, que, né, a oração existe para expandir o reino de Deus, para produzir alegria plena e também para nos capacitar para a nossa missão, né? Então a nossa missão é o quê? Implantar a vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, amém? E somente depois desses 3 pontos é que você começa a entender o poder da oração, tá? Então, e é somente a partir, né, que você orou para que o Pai seja glorificado, que você orou para a expansão do reino, né? E que você vai orar pelos seus interesses, por aquilo que é importante para você, amém? Pelas suas necessidades, amém? Então diga assim: primeiro é a glória, tá? Depois a expansão do reino, depois a missão, a minha missão e a sua missão, né? De expandir o reino de Deus e de pregar a palavra, de disseminar o evangelho de Cristo, tá? E aí então que eu posso pedir, né, algo para mim ou para as minhas necessidades, né? E aí a oração ela continua dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Então Deus, ele é o nosso supridor, ele provê o nosso pão de cada dia, amém? Assim como foi o milagre da multiplicação lá dos peixes e dos 5 pães. Então como que foi que aconteceu esse milagre, né? Jesus simplesmente não pegou lá os 2 peixinhos e os 5 pães e orou e simplesmente multiplicou. Não, como que ocorreu esse milagre da multiplicação? Os discípulos começaram a distribuir, e conforme eles iam distribuindo, ia se multiplicando, amém? Então aí está o entendimento da multiplicação. Então a multiplicação ela acontece assim, amém? Então assim é multiplicada a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, o reino de Deus, amém? Então o reino de Deus foi pregado para a minha vida. Eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e o reino passa a estar em mim através do Espírito Santo do Senhor Jesus, amém? Então agora eu vou multiplicar. Então quando eu vou
e prego para outra pessoa, será multiplicado, né? Eu estou cumprindo a minha missão e a palavra de Deus está sendo, o reino de Deus está expandido, está se expandindo, está sendo multiplicado. Amém? Então, esse foi o milagre da multiplicação dos 2 peixinhos e dos 5 pães. Conforme eles iam distribuindo para as pessoas, ia se multiplicando e sobraram-se 12 cestos. Amém? Então, que era o número dos discípulos. Então, eram 12 discípulos, eles estavam multiplicando e foi-se, né, cada vez multiplicando cada vez mais, ainda sobraram 12 cestos cheios. Amém? Então, assim é na nossa vida. Então, quando a gente multiplica a palavra de Deus, quando a gente multiplica o reino, sobra, né? Como diz, sobra para nós. Então, por isso que diz, buscai primeiro, a promessa de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando a gente dissemina a palavra, quando a gente multiplica, né, as bênçãos e a palavra de Deus, isso sobra para nós, porque nós temos uma alegria plena, né? E ao mesmo tempo, o reino de Deus, ele é expandido e a palavra de Deus alcança aí vidas e pessoas que estão necessitadas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, né? E aí a oração ela continua, né? Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, entenda aqui que ele vai nos perdoar, né? Assim como nós perdoamos todos aqueles que nos fizerem mal. Amém? Então entra aqui a importância da gente estar também liberando o perdão. Se você não liberar o perdão para as pessoas, independente do mal que elas te causaram, você também não é digno de receber o perdão, né? Porque você está pedindo aqui nessa oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Então ele vai perdoar, assim como você liberar o perdão, né, para o teu irmão e para aquela pessoa que te causou mal, tá? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Não nos deixes cair em tentação. Por quê? A nossa carne é fraca, a nossa carne ela tem necessidade do pecado, né? Então, nós podemos pedir para que o Espírito Santo nos livre da tentação. O mundo, ele tem muitas ciladas, né? E é onde Satanás, ele tenta a nossa vida o tempo todo para que a gente peque, né? Desagrade ao Senhor Jesus, desagrade ao Espírito Santo e seja afastado da presença dele, ou que o Espírito Santo se afaste de nós. Na realidade, nunca é ele que se afasta de nós, somos nós, pelos nossos pecados, né? Pelos nossos erros, que nos afastamos dele. Amém? Então, e nos livra do mal. Então, isso o Senhor, ele nos guarda e nos livra o tempo todo. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, ao redor das nossas vidas. Amém? Então, nós estamos no mundo. Amém? Mas nós não podemos ser contaminados, né, pelas coisas do mundo, né, pelas tentações ao qual o inimigo nos oferece, né? Por isso a importância de orar e falar: Senhor Jesus, santifica a minha vida. Amém? Que eu não venha pecar contra ti. Então é muito importante a gente sempre estar orando nesse sentido, para que o Senhor esteja, né, nos fortalecendo, né, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha cair em tentação. E se por um acaso isso vir a acontecer, imediatamente nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? Arrependimento verdadeiro e sincero. Amém? Nunca remorso, sempre o arrependimento verdadeiro e sincero ao Senhor, né? E pedir sempre que o Senhor nos livre do mal, porque esse mundo há muita maldade. Amém? Então, para que o Senhor esteja guardando-nos, acampando o teu exército de anjos. E olha quão lindo o Senhor é, que os anjos do céu, ou seja, o reino de Deus, ele vem sobre nós, né? E os anjos que estão lá glorificando a Deus, eles são enviados por uma ordem de Deus para se acampar ao nosso redor, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Então, olha como nós somos importantes para o Senhor Jesus, que Ele envia um exército de anjos ao nosso redor. Quando a gente ora, a gente pede que Ele guarde a nossa casa, que Ele guarde a nossa família, que Ele guarde os nossos entes queridos. O Senhor, Ele envia, Ele dá ordem para os seus anjos para nos guardarem e nos livrarem de todo o mal. Amém? Então, esse é o nosso Jesus maravilhoso que nos guarda, amém? E que nós possamos estar aí orando essa oração do Pai Nosso, amém? Glória a Deus. E vamos estar agora adorando ao nosso Deus com esse louvor,
Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pai nosso. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Portanto, orai vós neste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino
aleluia, para sempre, amém, é o teu reino, a tua glória, amém, em nome de Jesus. Tenha um dia grandemente abençoado, curte e compartilha essa mensagem, amém, e amanhã nós voltamos falando, né, no próximo devocional, no próximo estudo sobre os grandes avivalistas que mudaram a história através da oração, através do poder da oração, amém? Em nome de Jesus, até amanhã e fiquem com Deus. Aleluia!